Pessoas Livros. Bom dia! Aqui eu estava conversando com os meus dois amiguinhos, esses velhos professores, para decidir a playlist de hoje. E hoje é a inauguração da metodologia filosófica, uma playlist que há muito tempo eu tinha pensado em começar no canal, mas só agora eu achei o momento adequado para fazer isso, né? Para começar a pensar como a universidade, como nós professores, como nós estudantes do mundo da ciência, nos envolvemos com esse mundo, realizamos o nosso trabalho nesse mundo, continuamos existindo nesse mundo de tantas diferenças que é esse universo da universidade, né? Esse lugar onde nós manipulamos as marionetes do conhecimento, as marionetes do entendimento humano, né? Elas aqui quase sempre figuradas como os nossos professores, né? Esses professores de brincadeira, que guardam e reservam grandes verdades. A metodologia filosófica que nós estamos inaugurando, ela perpassa por diversos nomes, né? Ela existe em diversos nomes. Elas podem ser classificadas como metodologia do trabalho filosófico, do trabalho científico. Ela pode ser dita como construção da redação acadêmica. Ela pode ser conhecida como metodologia científica. Ela pode ser conhecida como fundamentos da história da ciência, né? Então ela recebe diversos nomes. Livros sobre ela, nós temos muitos. Vejam aqui. Como se faz uma tese, de Humberto Eco. Pesquisa participante, do Carlos Rodrigues Brandão. Conhecimento comum, do Michel Maffezoli. Metodologia científica em ciências sociais, do Pedro Demo. Fundamentos da metodologia científica, do José Carlos Koch. Introdução à história da filosofia, do Danilo Marcondes, por que não? Metodologia filosófica, da Dominique Fauchard e do Jean-Jacques Rumenberg. Metodologia científica, bem básico, né? Do Cervo e do Bervian. Por que não a Gaia Ciência, do Friedrich Nietzsche? Os ensaios céticos, do Bertrand Russell. Do Atticus Chassot, A Ciência através dos Tempos. A Estrutura das Revoluções Científicas, do Thomas Kuhn. Da Sociedade Pós-Industrial à Pós-Moderna, do Chris Kuma. A Lógica do Pior, do Clément Rosset. Um trecho dele aparece na introdução do meu novo livro, do Real, o Real e o Imanente. Vocês podem adquiri-lo na Amazon. E, por fim, né, eu coloquei aqui nesse pequeno apanhado que eu fiz ali na minha biblioteca, A Destruição da Razão, do George Lucas. Todos eles são importantíssimos para
para construir essa nova playlist, né? Nenhum deles eu conseguiria escolher ou poderia procurar outro que representasse, né? Representasse esse debate que eu pretendo fazer, né? Acampado, como vocês estão vendo aqui atrás, dentro de casa. Eu consegui escolher para ser o livro que nós seguiríamos dentro dessa nova playlist. Eu antes, né, quando eu pensei a playlist, eu achava que nós deveríamos ler um livro de metodologia científica, de metodologia filosófica, de redação do trabalho científico. Mas, depois de pensar, né, de só pesar demasiadamente, né, detalhadamente, sobre como proceder com essa playlist, eu achei melhor não me prender, não fazer a leitura literal de uma única obra, mas de tentar colocar a minha experiência nesse universo da universidade, nesse universo do trabalho científico, de anos, né, de pelo menos 35 anos, né, dentro desse universo com vocês. E essa vai ser a ideia dessa playlist Metodologia Filosófica. Eu estou preferindo chamar assim porque nós vamos acabar tocando nos primórdios, né, da construção da ciência, desde ela como puramente filosofia até chegarmos nela enquanto ciência. Mas isso não organicamente, mas de um modo desconstruído, né? Como gostaria o George Lucas. Muito bem. Passado esse primeiro momento em que eu introduzo aqui essa nova playlist e mostro aqui para vocês esses pequenos detalhes de livros, né, que existem, né, existem milhares de livros sobre metodologia científica, sobre metodologia filosófica. Eu quero tocar numa outra questão, né? Que questão? Quando é que essa coisa de método científico, essa coisa de método filosófico começa a aparecer na nossa vida universitária? Talvez para alguns de vocês do canal isso não seja tão estranho, né? Porque já estão em outro momento da vida. Mas para algumas pessoas talvez isso ainda seja muito novo, né? Ou esteja começando. Então nós acabamos o ensino médio, acabamos a nossa formação básica educacional e chegamos à universidade, né? Lá chegando, tudo indica que as coisas, né, as disciplinas, os nossos aprendizados se darão de um modo totalmente diferente daquele que nós éramos acostumados na educação básica. E aí, como saber como isso vai proceder, né? É justamente aí que entra essa nossa aproximação com o método científico, com o método filosófico, com o trabalho acadêmico. E quando nós chegamos lá, a nossa expectativa é que nós, ou a expectativa de alguns de nós, é que nós não seremos mais avaliados do mesmo modo que éramos na educação básica. E esse, né, é provavelmente o principal modo de agir da universidade. Agora, se antes nós éramos acostumados a dar respostas prontas, decoradas e acabadas, agora, se nós éramos acostumados a marcar conceitos existentes em algum lugar que nós havíamos estudado, agora
que nós éramos acostumados a apresentar a nossa capacidade de memorização sobre o que existe, agora nós não passaremos mais por esses momentos de um modo constante e repetitivo. Talvez até passemos em algumas circunstâncias, mas muito poucas. Isso deveria acontecer independentemente de que campo da ciência você estivesse, né? Esteja você na filosofia, na sociologia, na história, nas letras, na geografia, na pedagogia, na odontologia, na medicina, na enfermagem, na nutrição, no direito, no serviço social, no jornalismo, na fisioterapia, na educação física. Me ajudem se eu estou esquecendo de alguém. Na antropologia, na ciência política, na psicologia, nas artes, na música, na ciência da religião. Estejamos onde estejamos, enquanto estudantes, enquanto futuros profissionais desse campo, na engenharia. Alguém soprou aqui. Teremos que aprender a proceder metodologicamente como cientistas, como possuidores da metodologia filosófica que ancora, que dá suporte, que resiste ao modo como os pesquisadores compreendem aquilo que eles estudam. E é aí aonde vai se dar um novo modo de nos concebermos como estudiosos. E aí esse modo que surge com a universidade, alguém poderia nos perguntar, ou pensar, né? Quando surge a universidade? Depende de como nós olhamos a universidade. Depende de onde nós estamos observando a universidade, né? Talvez se a gente, dentro do nosso mundo, né? O mundo ocidental, né? Já que, teoricamente, nós temos dois mundos. Teoricamente e praticamente, um mundo ocidental e um mundo oriental. Então, dentro desse nosso mundo ocidental, digamos que a universidade tenha um pouco mais de 400 e poucos anos. Ela como nós conhecemos hoje. Mas digamos que dentro desse nosso mesmo mundo, desse nosso mundo ocidental, a nossa universidade já tenha 2000 anos. Né? Que ela tenha surgido ali onde, por exemplo, quando nós estamos no ensino médio, né? No antigo segundo grau, no antigo curso científico, como quiserem pensar, imaginemos que nós, quando estávamos lá, aprendemos na disciplina de filosofia, quem teve, e quem não teve talvez na disciplina de história ou na disciplina de literatura, né? Que o nosso mundo compartimentando, ajeitando, colocando, escrevendo o conhecimento se deu ali por volta de 2000 anos atrás. Aqueles três sujeitos que são colocados como principais, né? Sócrates, Platão e Aristóteles. Tiveram outros? Tiveram vários, tiveram muitos, né? Aquele nosso quadro, que agora eu não encontro por aqui, mostra ali, aquele nosso quadro do livro do Lyotard, mostra ali uma série de pensadores que estão ali construindo a ciência, construindo a filosofia, construindo o conhecimento, desde desse distanciamento de 2000 anos para cá.
Então imaginemos que esses três grandes pensadores e os outros puderam ao longo do seu caminho, ao longo das suas vidas, pensarem sobre todos os aspectos, sobre todas as coisas, sobre todos os conceitos que nós conhecemos até hoje no universo do pensamento científico, do pensamento acadêmico. Ontem mesmo, sem querer, eu já tinha pensado em começar essa playlist com vocês hoje. Ouvi num jornal que o Platão já havia discutido a inteligência artificial, né? Disse lá o jornal que no Fedro, né, um dos livros do Platão. Então, para vocês verem, né, como essas três pessoas e esses outros todos que está lá no nosso quadro construiu o pensamento que gere a universidade até hoje. Então, é a partir, né, desse ponto que nós vamos conceber a universidade. Mas se nós fôssemos conceber a partir de outros olhares, de outras perspectivas, de outros entendimentos, talvez a universidade seja anterior mesmo a essas duas épocas, né? A essa época aí que eu aproximo dos 400 e poucos anos e a essa época aí que eu aproximo dos 2000 anos atrás. Então, há muito, né, de conhecimento, tanto no nosso mundo ocidental, e a gente não vai falar aqui, nós não vamos entrar, né, talvez não literalmente, quem sabe alguma citação, alguma passagem, alguma notícia desse mundo oriental, né, que esconde segredos tantos que nós, enquanto ocidentais, ainda não conseguimos explorar o suficiente e talvez não conseguimos entender, né, esses aspectos. E isso está dentro de uma construção universitária, de uma construção de conhecimento, de uma construção de filosofia? Está. Mas nós não vamos dar conta disso aqui na nossa playlist. Mas é bom a gente, né, lembrar, abrir a cabeça que nós não somos os únicos donos do conhecimento construído. Muito bem. Um segundo ponto que me leva aqui, depois da introdução e dessa primeira fala com vocês, é dizer, vamos discutir nessa playlist detalhes que eu vivi que nos mostram as entrelinhas da construção do conhecimento dentro da universidade. Então essa é a ideia, pessoal. Eu já cheguei aí a 18 minutos e 30 segundos. Eu acho que é uma boa introdução, né, para a gente pensar. E no próximo vídeo eu quero entrar em como a gente sai desse momento básico da nossa formação educacional para viver esse momento tão intenso da produção acadêmica, né? E o que se constitui esse momento tão intenso. Então é por aí que a nossa playlist vai se dar, a playlist Metodologia Filosófica. Curtam, compartilhem, comentem, façam perguntas que possam movimentar alguns aspectos que escapam quando eu estou aqui discutindo com vocês nessa via de mão única quando eu falo, mas que pode ser de mão dupla quando vocês comentem, e convidem amigos e amigas a se inscreverem para participar conosco. Certo? Muito obrigado a vocês e espero, com os meus velhos professores, né, que vocês viram no início, voltar aqui, né, para saber como a gente pode cada vez mais aprender dentro desse universo do conhecimento. Forte abraço a todas e a todos. Até breve.